Paz seja contigo. Amados irmãos, é com alegria no meu coração que nesse fim de tarde, esse pôr do sol, vamos falar sobre algo extraordinário que é a mensagem do tempo do fim. Os dias correm, as horas se passam, como eu sempre tenho dito, as horas estão muito avançadas. O tempo urge e nós não podemos ser nessos e tardos para compreender a hora que estamos vivendo. Então, nessa hora bendita, nós vamos meditar na mensagem correndo para a palavra. São João, capítulo 21, versículo 22, versículo 1. Tá, pode ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao discípulo quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou. Então, notem bem, os apóstolos correram para a palavra. Se eles correram para a palavra, é sinal que eles estão um pouco afastados da palavra. E isso ocorre muito nos dias atuais. Há um distanciamento da palavra a toda prova. Portanto, nós temos que correr para a palavra. Nós não podemos perder tempo com tonterias, com ideias profanas, enfim, com as coxas de retalhos. O ministério de Judas, nós não vamos eliminar o ministério de Judas. Nós não vamos também salvar o mundo. Não. Nós também precisamos de um Salvador. Portanto, essa passagem da Escritura, ela nos traz um grande ensinamento. Então eles deixaram tudo o que se relacionava com aquele tempo, com aquela hora, com aquele momento, para ir até a sepultura. Então, conclui-se que na hora em que estamos vivendo, nós precisamos correr para a palavra. Quem sabe, estamos ainda caminhando lentamente para a palavra, ainda enredados com tramas desse mundo, ainda dominados por um espírito de erro. Enfim, nós estamos deixando de aplicar a lei de Deus. Então, correr para a palavra nada mais é que nós vivemos a lei do Senhor. E em São João, capítulo 8, 32, está escrito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, conhecer a verdade e ela liberta. Então, são duas provas dinâmicas: conhecer e libertar. Então, esse dinamismo dessa palavra, ele juntos numa dimensão que é a verdade. O que é a verdade? É a lei do Senhor Deus. Então, Satanás não é vencido através da força física do homem, mas pela força espiritual. Então, nós temos que conhecer a lei de Deus, temos que conhecer a Torá, para que possamos vencer a todas as investidas de Satanás. E para isso é necessário conhecer os ardis de Satanás. Como é que ele age? Qual a forma de atuação dele para que nós possamos combatê-lo. Eu sempre tenho dito que Satanás, segundo a Escritura, é claro, diz que ele se ausenta por um pouco de tempo. Então, nessa ausência de pouco de tempo, que ele se prepara novamente para um ataque, quando ele monta a sua estratégia para nos atacar, nós temos que estar em estado de evolução espiritual. Nós temos que estar em estado de crescimento espiritual. Não podemos parar no tempo e no espaço. Não. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que medita a lei do Senhor, dia e noite. Portanto, a meditação das Escrituras tem que ser constante, tem que se tornar uma constante na nossa vida. Então, Satanás, ele age por três formas. Quando alguém o provoca, pela provocação, ou quando ferimos a lei de Deus, ou não
queremos exercer em espírito e verdade, ou se alguém for filho do diabo. Então, portanto, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade é a lei do Senhor Deus. É nessa verdade que eu quero me ater nessa hora aqui. E se nós não conhecermos a lei do Senhor Deus, é impossível vencer Satanás. Né? E o mundo está enredado em tonterias denominacionais. E sabemos que a grande prostituta, né, é a mãe das prostituições e que gerou toda essa situação atual. O mundo está em um declínio total. Lá no livro de João já dizia, o mundo jaz do maligno. Então imagina, naquela hora já havia esse domínio satânico, imagine nos dias de hoje, onde nós temos essa comunicação em massa completamente pervertida, né? Agindo de uma forma comunista. Comunista é uma forma de opinião fraudulenta. O comunismo ele rouba a ideia principal. Então é uma espécie de uma cortina de fumaça para que Satanás possa agir com seus enredos, tramas. E nós não podemos se deixar dominar por essas tonterias. Nós temos que viver, na verdade, assim diz o Senhor. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. E lá diz, né, que será morto aquele que houver de morrer. Né? Será morto o que haver de morrer. Por uma testemunha, ele morrerá. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter 2 ou 3 testemunhas, né? Para que então possa a palavra ser executada. Pode ler para mim 17,6 de Deuteronômio. Deuteronômio 17,6. Então vejam, 2 ou 3 testemunhas. A lei que diz isso. Nós não podemos agir a bel prazer. Nós não podemos querer vencer Satanás com nossas forças naturais ou querer vencer Satanás de uma forma mecânica. Não, é pela lei do Senhor Deus. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então nós sempre temos que ter, no mínimo, 2 testemunhas, no máximo 3. Se passando de 3, melhor ainda. Né? Então, tudo que eu vou executar na Escritura, eu tenho que ter por parâmetro a lei do Senhor Deus. Veja que Deus é tão sábio que eu sempre tenho dito aqui que Satanás ele passou por todas as dimensões. E uma dimensão que ele passou foi a luz, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Haja luz, e houve luz. Então, nós precisamos da luz. A luz o quê? Orim-Tumim, luz da revelação. Surgiu algo, uns tempos atrás aí, baseado nas luzes das trevas. Mas veja que em Gênesis, Deus separou a luz das trevas. Então são 2 coisas completamente distintas. Né? E Jó diz que o inferno é um lugar de uma escuridão muito grande. Então, cuja luz são as trevas. Então, tudo que a religião faz hoje, lamentavelmente, ela é contrária às Escrituras. Então, o mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Né? E o estado de blasfêmia, ele tem 3 dimensões. O estado de blasfêmia oculto, aparente e o declarado. O mundo já está na dimensão do declarado. Hoje, Jesus é motivo de zombaria. Né? O Evangelho está escandalizado, porque hoje vive-se o Evangelho caça-níqueis, em que se usa Deus para enriquecimento próprio. Né? Portanto, é uma época medíocre, é uma época imoral, mas também uma época áurea da revelação das Escrituras Sagradas. Então ele está dizendo, produz o testemunho. Mas quando você vê uma imagem, você tem uma luz. Então a luz incide sobre a imagem, ela projeta uma sombra. Então, o primeiro testamento é a imagem, e o segundo é a sombra. Então, conclusão, os 2 não divergem. Se eu projeto a minha mão, eu tenho 5 dedos, na sombra vão aparecer 5 dedos.
Mas para que haja sombra, tem que haver imagem. E para que eu possa ver a imagem, eu tenho que ter luz. Então os dois testamentos se completam. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Por boca, né, de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Isso está na lei. Né? A lei não mudou. A lei é imutável. Se nós abrirmos a Bíblia em Levítico 18:8, diz que a nudez da mulher do pai não pode ser descoberta. Ora, essa é a lei. Leia para mim, 18:8 de Levítico. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Amém. Então, o homem não pode descobrir a nudez do seu pai, porque a nudez da mulher do seu pai, porque é a nudez dele, é propriedade, dimensão própria do pai. Essa é a lei. Agora, se nós formos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos encontrar que Paulo aplicou a lei. Em momento nenhum, Deus aboliu a lei. Ele criou uma lei eterna. E essa lei foi dada para Moisés lá, naquele dia no monte, Horebe, que está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Mas olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estás ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecesses, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha aí, algo interessante. Não houve anulação da lei. Pelo contrário, Paulo aplicou a lei que estava no livro Levítico. Ora, um filho não pode descobrir, né, a nudez da mulher de seu pai. Então, nós temos que voltar à origem da palavra. Qual a origem da palavra? A lei. Nós temos que ver a Torá. Nós não podemos criar outras dimensões. Não. Enfim, nós não podemos fugir da verdade escriturística. Nós temos que voltar para ela. Então, portanto, nós estamos numa época em que a lei de Deus é deturpada em todos os sentidos. Né? A lei é inata, ela nasce com a gente. Né? Então, veja, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Olha o que o profeta Paulo fala. Presta bem atenção nisso aí. Muito interessante isso. Capítulo 1 de Gálatas. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. Graça a vós e paz da parte de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória a todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há um que vos inquieta em querer transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém. Agora, qual foi o evangelho que Paulo pregou? Ele pregou o evangelho de acordo com a lei do Senhor Deus. Ele não anulou nem nenhuma, nem poderia. Porque Deus é imutável, Deus é impecável. Então, portanto, amados irmãos, essa falácia de dizer que a lei acabou, isso é mentira, sem engodo. Isso é coisa da coxa de retalhos. São conceitos denominacionais. Nós não somos uma denominação. Nós não somos religiosos, nós não somos políticos, nós somos cristãos da palavra. E queremos viver a palavra tal qual ela é. Não como nós gostaríamos, né,
que ela fosse. Então aí, Paulo está dizendo. Né? Depois ele continua dizendo, porque persuade agora homens a Deus, se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber que o Evangelho por mim anunciado, não recebi, nem aprendi em algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o Evangelho é por revelação. Eu não tenho nada contra quem faz teologia, quiser fazer, faça, tudo bem. Mas o Evangelho não é por teologia, a ciência que estuda Deus. Deus, você não estuda, você adora o Senhor Deus. Então, olha uma coisa interessante. Lá em Mateus capítulo 28, 19, está escrito: portanto, idem ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são atributos, funções, né? Vamos dizer assim, dimensões. Portanto, então qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A lei que vai dizer. Ora, Deus é o Senhor, né? O Filho é Jesus, o Espírito Santo é Cristo. Então vamos para as Escrituras. Vamos para as Escrituras. Quando Maria achou ter concebido o Espírito Santo, está lá em Mateus 1,18. Né? Pode ler para mim Mateus 1,18. Olha o que está escrito aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Ora, se ela concebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo é o pai da criança. Então, ficaria então pai, filho e pai. Então, vamos ficar com pai e filho apenas. E se nós formos para São João, capítulo 4, 24, diz que Deus é Espírito. Importa que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo é o Pai é o Espírito Santo. Então, nós ficamos já de novo. Não temos 3 pessoas, né? E sim 2 apenas. Né? E se nós seguirmos em frente, né? Lá em Mateus capítulo 1, 20 e 21, vai dizer que o Espírito Santo diz para Maria, para José, o que está em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. O seu nome é Jesus, é um homem e salvará o seu povo dos seus pecados. Então você vai salvar o seu povo, tem um outro que não vai salvar. Aí você tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? E veja, interessante, lá em São João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra. E a palavra era Deus e Deus era a palavra. De novo. Aí que diz o 14? Lê aí o 14. 14. O Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha aí. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? O Senhor Jesus Cristo. Vamos para São João 14, 17. Lê aí. São João 14, 17. Mas veja que Mateus escreveu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para São João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ele estava dizendo que ele é o Espírito Santo, que ele enviaria um outro Consolador, né, que estaria neles. Então, quando Moisés atravessou o mar, era Deus sobre a igreja. Quando Jesus se manifestou, era Deus com a igreja. E hoje, o Espírito Santo se manifesta, é Deus dentro de nós. Então, lá Deus sobre nós. O Moisés, depois foi Deus conosco. Jesus é Deus conosco, está lá em Mateus. E agora ele é Deus dentro de nós. São 3 dimensões distintas. Então, quando Mateus fala em nome do Pai, ele está se referindo ao batismo de Moisés, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Leia para mim, 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e a pedra era Cristo. Olha aí, então, gente, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Foi. Perdão. Então, está em Coríntios. Então, o batismo de Moisés, né, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí vem o batismo do Filho.
Aí foi João Batista, o batismo em João. Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito isso. Mateus 3, 11. Leia, por favor. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estão entendendo? O batismo em nome de Jesus é para o arrependimento. Agora vejamos, lá ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem é que batizou em nome do Espírito Santo? Você vai para Atos capítulo 2, versículo 38. 2:38, quando Pedro terminou aquele grande discurso. Seria até uma mensagem extraordinária, né? Os discursos de Pedro. Leia, por favor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, então veja bem, em nome do Pai, o batismo em Moisés, em nome do Filho, o batismo em João, e em nome do Espírito Santo, o batismo em Pedro. Então qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Isso é a lei. É a lei, é a Torá, gente, revelada nas últimas horas no nosso coração. Agora veja como é interessante. Então, em Mateus 28, 19, foi dada a ordem para o batismo. Lá em Marcos 16, 16, confirmou, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E vamos para Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento por todas as nações, começando por Jerusalém. Então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ordem dada em Mateus, a ordem confirmada em Marcos, esclarecida em Lucas e executada em Atos 8:38. Agora é interessante, quando que eles foram batizados em Moisés? Na festa dos pães asmos, quando eles saíam foram arrebatados, raptados, para a Canaã terrestre. Então foi o batismo em Moisés. Ele foi o legislador daquele momento. Agora, em nome do Filho, foi o batismo em João Batista. E em nome do Espírito Santo, o batismo em Pedro. Mas vejam bem, Jesus foi batizado na festa dos tabernáculos. E Pedro batizou na festa de Pentecostes. Aí você tem as três festas: a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tudo de acordo com a Escritura. E essas são as festas que nós devemos guardá-las espiritualmente, é claro, que está na Torá. Então, agora, avançando um pouco aí, veja o que está em Atos 17, 11. Muito importante isso. 17, 11. Agora, é claro, o Novo Testamento é lei também. Ora, esses foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram mesmo assim. Isso, por favor, veja o tempo. 23, 25. Então, vejam bem, examinar a Escritura se as coisas são assim. Aí nós temos a luz, nós temos a imagem e temos a sombra. Então, se há uma luz, ela vai ser esclarecedora, vai abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão. É uma dimensão gloriosa que Deus deu. Luzes da revelação. Urim e Tumim. Urim é o Velho Testamento, Tumim é o Novo. Se os dois incandescem, ora, podemos aplicar. Agora não podemos abrir Mateus 28, 19 e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é apenas uma testemunha, além disso que tem que ser 2 ou 3. Então tem que ter no mínimo 2 profetas, 2 livros, enfim, assim por diante. Não é? Então, nós temos que viver isto, examinar a Escritura, se as coisas estão assim. Examinar o quê? Na imagem, na sombra, através de uma mensagem profética. Então, portanto, não há enredo para nós. Não há. O que nós temos que ter cuidado é com a forma de adoração. Porque hoje se vive muitas formas de adoração. A coisa de retalhos, possui retalhos de toda maneira, todo tipo, de toda cor, de toda espécie. Bandeiras e mais bandeiras.
Satanás sempre lança uma cortina de fumaça, procurando nos afastar da fonte, nos afastar da grande verdade. E então, portanto, nós estamos chegando a um tempo terrível, né? Nós estamos chegando nos momentos terríveis da manifestação do anticristo. A Bíblia diz que quando a apostasia se manifestasse, o filho da iniquidade se manifestaria. O mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus, né? Nós estamos terminando o 8º silêncio e vamos chegar no 9º. O número 9 é um número glorioso para nós, né? É um tempo glorioso para nós, é o número da eternidade. Então, indo na mensagem, notem bem, o profeta Moisés, ele é da mais alta importância para nós. E hoje, relegado a um plano inferior. Interessante, naqueles dias, eles criam em Moisés e não criam no Senhor Jesus Cristo. Hoje, eles dizem crer em Jesus, mas não creem em Moisés. Então, sempre Satanás procurou apartar o povo da lei do Senhor Deus. E Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está falando sobre a lei, sobre a Torá. E São João 5,45 fica bem isso evidenciado. 5,45 até o 47. Pode ler. Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vos cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então ele está dizendo que se você não crê na lei, na Torá, você não crê em Jesus Cristo. Você não o serve, você não o honra, você não o adora. Agora, isso está, se nós abrir Malaquias capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar algo glorioso. Pode ler. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, e saber os estatutos e juízos. Então, lembra de Moisés. Certamente a lei seria esquecida. Jesus estava lembrando o povo da lei. Não esqueça Moisés, porque Moisés de Cristo lhe falou. Isso também está em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Fala sobre isso. É muito importante nós conhecermos essa passagem escriturística. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que tudo que está escrito nos salmos, profetas, enfim, toda a escritura, ia se cumprir em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se cumpriu em Jesus, o nosso Salvador. Portanto, nós estamos numa dimensão bendita, um momento de glória, enfim, em que Deus abriu o nosso entendimento para compreendermos a Escritura, é a hora que nós estamos vivendo. Mas o momento atual é a transformação, é a metamorfose do sistema religioso político em sistema político religioso. Vamos para Mateus capítulo 4. Ali Mateus ele fala sobre isso, sobre esse sistema. Leia. 4. 4, do 1 em diante. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bora, continua. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Amém. Vejam bem, ele só pode dar aquilo que é dele, que ele possui, que ele é o proprietário, que ele tem domínio.
Então ele está dizendo sobre o sistema religioso político, né? É um sistema satânico. Conclusão, que oprime os povos, né? E lá em Isaías, no capítulo 10 de Isaías, está escrito: eles decretam leis injustas para o meu povo. Então a política, ela simplesmente dita leis impróprias para o povo de Deus. Mas surgem homens na terra que fazem coisas boas para o povo de Deus, ainda que seja ímpio. É Deus que determina para ele fazer isso, aquilo, outro. O homem, na verdade, não tem poder maior do que o poder do Senhor. Não, Satanás tem muita força, mas o poder é do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora o quê? Num momento de transição do sistema religioso político para o sistema político-religioso. E nós sabemos que o Estado de Israel, criado em 47, né, e praticamente tomando a sua forma política em 48, ele surgiu através da manifestação de um brasileiro chamado Graça Aranha. Ele que assinou o voto de Minerva. E Israel foi criado politicamente. Cumpriu-se a Escritura. Mas essa criação política de Israel o afastou da lei. Então Israel hoje está completamente apostatado. E Paulo falou: quando a apostasia viesse, é porque o filho da perdição ia se manifestar. Então, todas as coisas que estão acontecendo atualmente são preparativos para quê? Para a manifestação do anticristo. A comunidade europeia, a União Europeia das Nações, é um lampejo disso aí, né? Que estão criando o quê? Um parlamentar planetário, um parlamentar mundano, né? De poder sobre todo mundo, de onde leis surgirão para serem implantadas em todo o planeta. E por trás de todas essas coisas está a ONU, Organização das Nações Unidas, como eu falo, né? Que é um órgão satânico. Ela não quer o bem da humanidade, não. Ela criou 3 órgãos: a Organização Mundial da Saúde, criou a Organização do Trabalho e criou a Organização da Cultura. Então a cultura vem dela, a forma de trabalhar vem dela e a saúde também vem da ONU. E todos os países seguem essa cartilha. Ou seja, o comunismo sendo imposto em todas as nações do mundo, né? Mas se é um homem, alguém que decreta uma lei justa, Deus o guardará, porque está fazendo pelo eleito. E nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo gentil. Então, nós estamos sujeitos, a nossa carne está sujeita às leis gentis. Isso Paulo fala lá em Romanos 7, 8, fala sobre isso, né? Mas, amados, a lei que nos salva é a lei do Espírito, né? E veja, nós temos a lei espiritual escrita, que é a nossa Bíblia Sagrada, né? A nossa regra de fé, e a lei da natureza. Né? Nós não podemos ir contra isto. Pelo contrário, nós temos que viver a lei como ela se apresenta e não como nós gostaríamos que fosse. Mas nós estamos vivendo agora os fins do 8º silêncio, que eu pretendo, numa outra hora, falar boca a boca com os irmãos sobre o 8º silêncio. Nós estamos agora no sexto mês, né, que é Ilu, né? Estamos no 6º mês do calendário lunar, entendeu? E chegando a Etani, que é a festa dos tabernáculos. Enfim, nós estamos nos últimos instantes do último ano, da última semana de anos do 8º silêncio. Então tudo, haverá uma grande transformação, haverá uma grande inversão de valores e até, creio, a inversão magnética. Então, amados, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde o seu amor e que Ele permaneça revelando para nós a lei. E nela vamos meditar dia e noite, porque nela nós encontramos a salvação. Nós não somos denominacionais, não somos religiosos, não somos políticos, não. Nós somos uma parte da noiva de Cristo que ama e louva ao verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.
e até a próxima mensagem para a nossa meditação espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, Deus seja louvado, fiquem na paz do grande Deus. Amém.